espantosamente, um movimento que devia ser de libertação da maioria negra, mas que, por razões tribais e porque não gosta e por oposição à ANC, não quer aceitar aquilo. Ora, o Mandela o que faz é nunca, e aí ele faz uma ponte, nunca ele provoca a exclusão, ou tenta a exclusão de Buthelezi e do Inkatha ou dos outros movimentos associados a ele. Pelo contrário, procura sempre dar-lhe a mão. Aí é que ele mostra uma paciência enorme, porque ele também sabe que não pode introduzir o problema étnico no país. Ele tem a todo custo de evitar o problema das etnias da África do Sul. E ele vai contemporizando com a situação e muitas vezes, quase à beira do risco, mas cedendo e até dando, em princípio, alguma vantagem mais ao Buthelezi do que ele poderia, do que deveria ter, face àquilo que eram as movimentações políticas do país. Portanto, não pensem que como eu dizia, os líderes da África do Sul eram todos perfeitos, mas há algumas boas surpresas. Por exemplo, vamos lembrar uma outra coisa. Um dos aliados da ANC, que é muito contestado pelo partido Inkatha, que não gosta dos comunistas, é o Partido Comunista da África do Sul. O Partido Comunista da África do Sul é um dos aliados principais da ANC, com grande oposição de outros partidos também, de movimentos africanos, de negros, que não querem, não é só o Partido Conservador ou a minoria branca, são os outros também que não querem. E, espantosamente, depois do rompimento, a certa altura, há uns conflitos muito, muito graves e há mortos provocados pelo Inkatha numa operação de ataque a uma sede do ANC. Quem estava, de novo, a África do Sul à beira da guerra, quem é o homem que vai acalmar a situação não é o Mandela, tem uma ajuda notável do presidente do Partido Comunista, que é o João Slovo. É o João Slovo que vem, enquanto dizer, acalmar tudo isso, dizer, não senhora, nós temos de ir para a negociação, isto tem de ser negociado, nós não podemos vencer, portanto, vamos. E é ele que estabelece, aliás, as primeiras bases do acordo, que vai ser o acordo depois que vai levar ao governo, à Constituição provisória e ao governo, depois ao governo também de transição para as eleições. Portanto, lá está um personagem de que hoje se fala pouco, mas que na altura tem algum relevo naquela fase, que é exatamente a posição de um homem como João Slovo, que ajuda nesse aspecto, objetivamente, Nelson Mandela e os outros, os outros interessados na persecução do processo negocial, a que a transição se passe bem. Portanto, eu queria só resumir o primeiro caso aqui. Em situações como esta da África do Sul, como eu digo, é única, mas em situações de transição, quando há uma sociedade estável, pelo conflito dentro dele, às vezes com situações extremas, a primeira coisa que conta é o caráter dos líderes. Se tem o seu caráter, se temos a sorte de ter um caráter capaz, adaptado às circunstâncias e compreende que imponha a sua própria autoridade, porque reconhecem que moralmente eles têm alguma superioridade, temos então uma viabilidade de solução. Se encontramos líderes fracos, que pensam apenas fracos no sentido de pensarem nos seus próprios interesses, não porem os interesses da sociedade acima, não verem a realidade da situação. E a realidade na África do Sul é que o apartheid nunca poderia continuar como regime na África do Sul, porque não era aceito nem interna nem externamente. E estava em completa decadência económica. Portanto, eles não podiam continuar, mas a ANC nunca ganharia uma guerra, nunca ganharia a luta contra o apartheid, porque o exército do apartheid e as forças do apartheid eram muitíssimo superiores a tudo aquilo que o ANC pudesse pôr. Portanto, havia um empate. Uns conseguiam que a economia do país fosse ao ar se eles continuassem na linha do apartheid, do outro lado, o ANC, pela luta armada, apenas nunca conseguiria derrotar o exército da África do Sul, que era um dos exércitos mais fortes do mundo e mais bem preparados, apesar das sanções. Portanto, ao perceber esta situação, como é que se ultrapassa, que estes líderes fazem? Dão o tom, apontam os caminhos e dão, sobretudo, a nota moral aos outros, de como é que é possível, e à grande maioria do país, de como é que é possível caminhar para uma situação que é sempre uma situação de compromisso. Porque se não há compromissos não é possível conciliar aquilo que à partida é inconciliável. Se não dá opiniões extremas, não é possível. Portanto,
É preciso, neste caso, a ANC, o apartheid, o regime, o governo do Partido Nacional, perceber que tem de largar o poder, tem de sair, porque não tem maioria, e, ao mesmo tempo, o governo de maioria, o futuro governo de maioria e a futura maioria perceber que no futuro só vai poder ter um país viável se aquela minoria que detém até o poder económico puder integrar o processo de transição. Segundo ponto que eu queria pôr, que era importante, é na África do Sul. É um processo de negociações diretas. É um processo, porque há duas maneiras de se mediarem conflitos. Ou um processo de negociações diretas, ou um processo de diretas, portanto, são negociações que são fundamentalmente levadas a cabo pelos atores e pelos próprios habitantes do país, e o aspecto de negociações indiretas, diria que quando é necessário, sobretudo, um mediador. E, aliás, agora comparo-se um bocadinho com o que se passou em Angola, onde eu próprio fui mediador com o Dr. Durão Barroso. Quando nós iniciamos o processo de Angola, e depois falaremos isso se vocês estiverem interessados, que é muito diferente da África do Sul, não tem nada a ver, e muito, em certa altura, até com uma influência sul-africana muito negativa no próprio processo de Angola, já lá chegamos. Isso era um dos aspectos, às vezes, quando há este processo em simultâneo, que é o que é que passa primeiro, se um se outro, e neste caso a África do Sul tinha mais peso no mundo do que Angola propriamente, e portanto Angola é sacrificado um bocado por aquilo que se passa na África do Sul. Mas em Angola, quando a ideia primeira de Portugal, quando facilita os contactos entre o governo de Angola e a UNITA, é no sentido de proporcionar negociações diretas. Portanto, tinha havido negociações antes, que não tinham resultado, nomeadamente no Congo, que então se chamava Zaire, patrocinadas pelo presidente Mobutu, que não tinha, porque havia uma fórmula imposta. Venha cá um, venha cá outro, vocês têm de fazer a paz. E não havia negociação direta entre eles. A ideia de Portugal é que queríamos negociações diretas tal como tinha acontecido na África do Sul, ou como estava em vias de acontecer na África do Sul, porque era quase simultâneo. E a ideia foi proporcionar um primeiro encontro direto só entre representantes do governo e representantes da UNITA aqui em Portugal. E foi assim que começaram as negociações. Muito rapidamente nós vimos que não era possível. No caso de Angola não era possível. Não se resolvia por negociações diretas. Não precisava de um mediador. Não era... A situação era diferente. Não tinha... Havia uma luta, havia dois exércitos muito fortes, era o contrário, os dois exércitos, nenhum ganhavam ao outro, mas os dois podiam destruir-se progressivamente. E aquilo, portanto, isto podia ser endless, podia não ter fim a continuação daquele conflito, porque um e outro, sempre a destruir, como depois se verificou quando a guerra recomeça, quando veio a Segunda Guerra Civil. Mas ali não foi possível essa negociação direta e, por isso, os líderes, digamos, tanto do governo como da UNITA, não os negociadores, mas os líderes, quem tinha o poder, esteve sempre afastado. Não há um encontro direto, não há a parte de encontro só, porque não é possível haver. Portanto, aí tem de se fazer um acordo escrito. Foi o que se fez, um acordo escrito. Depois, um acordo escrito mais ou menos rígido, que depois é preciso cumprir à letra, porque se muda qualquer coisa, logo provoca uma situação complicada. Portanto, aí, quando há um acordo escrito, é preciso que haja, de facto, uma capacidade de cumprir esse acordo até ao fim, os acordos até ao fim, seja qual for a consequência disso para quem cumpre. Perder poder, ou não ter capacidade de alcançar. Isso é muito difícil pedir, porque as pessoas estão distantes, não têm esse contacto direto que se manteve no processo de transição da África do Sul. Mas isto não quer dizer que o processo da África do Sul não tivesse necessidade, de vez em quando, de mediadores. E teve. Houve momentos na África do Sul que a África do Sul esteve quase à beira do conflito entre a ANC e a Apartheid, entre Mandela e de Klerk. Uma delas é quando se rompem as negociações, de chamada Codesa II. Quando se rompem as negociações, a ANC retira, abandona, tenta atacar, Cisquei, tenta atacar posições do ANC para começar uma luta armada interior, ver se consegue pela luta armada levar, faz um processo de mobilização geral dentro do país, todos contra o Apartheid. O Apartheid, entanto, rearma-se convencidos que, com milícias e tudo, agora vai haver, e nessa altura o Mandela pede uma reunião do Conselho de Segurança, pede às Nações Unidas,
pede às Nações Unidas para intervirem. E as Nações Unidas intervêm, de facto. As Nações Unidas intervêm e nomeiam um Cyrus Vance, que é um representante especial do secretário-geral, que vai, mas não é ele que faz as negociações. Ele vai para mostrar e para instalar, e no fundo criar uma missão de observadores das Nações Unidas que vão tentar ajudar, entretanto, os órgãos internos, já criados na África do Sul, a eles próprios tomarem as medidas necessárias para acalmar a violência. E conseguem, porque o principal objetivo de todo o processo negocial é sempre, cada vez que a violência aumenta, tentar diminuí-la. E isso é absolutamente importante e é uma coisa é um aspecto que eu gostava que vocês também fixassem em tudo, com futuros líderes e em tudo o que é negociação em processos de pacificação. Cada vez que se permite que a violência escale, perde-se o controle. Não se pode permitir que a violência tenha uma escalada. Há um ponto qualquer, tem de se travar a violência antes que ela saia fora de um ponto de controle. E é isso que acontece sempre na África do Sul. Nunca a violência, quando a ANC tenta, neste caso que eu mencionei, imediatamente a seguir, como há uma forte reação digamos, do Exército e da Polícia sul-africana, que aliás tem culpas no cartório, como depois se sabe, porque eles também infiltram o Inkatha, por exemplo, para que ataque posições da ANC, há, portanto, jogo sujo. Continua a haver jogo sujo. E eles sabem isso. O Mandela sabe, o de Klerk também sabe. Mas o que eles conseguem sempre evitar é que, ultimamente, e foi aí a atitude de Mandela, chama as Nações Unidas porque é preciso fazer diminuir o nível de violência. Ele não pode permitir a escalada de violência. Se a violência escala, não há controle. Aliás, eu estava ontem a ver, e vocês também veem o que está a passar no Rio de Janeiro, às vezes lá está aqueles casos, é que tem de haver um controle de violência a altura, porque se não há, pode sair fora da mão e depois com as consequências que isso tem. Normalmente exageros, muitas vezes, ou de um lado ou do outro. Portanto, na África do Sul houve, este é um momento em que há, portanto, a intervenção estrangeira, externa, para ajudar, como depois também há, curiosamente, queria-vos lembrar só, vocês a viram, não sei se viram no filme ou só se assistiu, que é outro caso muito curioso. Há um momento em que a África do Sul vai para as eleições. As eleições são a solução. Portanto, já há uma Constituição provisória, vamos fazer as eleições. Mas quando se vai para o processo eleitoral, o líder dos Zulus, o Buthelezi, diz que sabe que vai ter uma votação possivelmente forte, mas apenas em Durban, da parte da Zulu, onde está a tribo, e ele pensa que quer uma série de pontos a favor nas negociações que não lhe podem ser dados. E ele diz à última hora, não entra nas eleições. Não recusa entrar no processo eleitoral. E quando ele recusa entrar no processo eleitoral, pela importância que tem o Inkatha, de repente está em risco as eleições. Pode não haver eleições. E aí, o mundo, que já investiu tudo, está a gente preocupadíssimo com o que se passa na África do Sul, ao contrário do que se passa em Angola, que não estão nada preocupados, mas estão preocupados com a África do Sul, pelo peso que a África do Sul tem, pela economia, por aquilo tudo, por aquilo que seria a desgraça, se naquela altura, depois de todo este investimento, de todo o esforço, 4 anos depois, afinal, o processo falhava, então fazem nada mais nada menos do que mandar à África do Sul as 2 pessoas muito conceituadas no mundo, que eram 2 mediadores. Esses mediadores, um deles é o Henry Kissinger, que é um, e agora o que é o outro, estava a tentar lembrar o outro, são os dois. São os famosos, agora estava a escapar-se com nomes de vez em quando, a memória, mas eu acho que um é o Henry Kissinger, eu sei que é o nome mais famoso, mas já me vou lembrar de segundo. São os 2 mediadores, com fama internacional, que vão à África do Sul para eles convencerem o líder, o Buthelezi, a entrar no processo eleitoral. E quando eles chegam, estão na África do Sul exatamente 24 horas. Porquê? Perceberam que não têm qualquer capacidade de mediar. Perceberam que era completamente inútil. E quando percebem que não têm capacidade de mediar, vão-se embora, abandonam, e quem fica é depois um terceiro elemento, que era um caniano, que conhece muito bem o Buthelezi, mas sobretudo é a pressão interna, de novo internamente, não foi possível, nem foi útil